Excelentíssimo senhor deputado Jefferson Andrade, primeiro secretário e presidente desta mesa nesta sessão. Senhoras deputada Ana Lúcia e Maria Mendonça, proponente aqui desta palavra sobre a campanha da fraternidade, senhores deputados, prezados irmãos no sacerdócio aqui presente, religiosas, leigos e leigas que vieram para esta sessão. Meus amigos e minhas amigas, a campanha da fraternidade deste ano, organizada pela Igreja Católica no Brasil, apresenta o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema escolhido é cultivar e guardar a criação. Conforme dispõe o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, pelo lema, percebe-se que o escritor sagrado soube muito bem transmitir a mensagem de Deus, o autor da vida, para o homem que, como único ser pensante da face da terra, tem o direito de cultivá-la, mas, em contrapartida, tem o dever de zelar pela criação em todos os seus aspectos. Enfim, zelar pelo planeta. É como se Deus chamasse o homem e a mulher para serem coautores da vida. Cuidar da vida em todas as suas manifestações, nas formas animais e vegetais. E não descuidar de tudo que diga respeito ao meio ambiente. O mundo natural não deveria ser desfigurado, ao ponto de a degradação vir a causar danos irreversíveis ao próprio homem que destrói a natureza. Destruindo-a, o próprio homem corre o risco de destruição. A campanha da fraternidade teve início em 1964, um ano muito grave para a história do nosso país. De lá para cá, a Igreja, através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esteve sempre na vanguarda das discussões espirituais, mas também sociais, envolvendo todas as instâncias e segmentos do catolicismo brasileiro, mas também de diversos outros setores da vida social, como também de outras igrejas. Não é de agora que a igreja no Brasil se preocupa com os problemas que dizem respeito à ecologia, a necessidade de preservar o meio ambiente ou de recuperá-lo, conforme o caso. Em 1979, o tema da campanha da fraternidade foi Preserve o que é de todos. Temas afins foram objeto de outras campanhas, 2002, 2004 e 2016, o ano passado, por exemplo, sobre o saneamento básico. Este ano, a defesa dos biomas brasileiros tem despertado não apenas os católicos, mas a sociedade como um todo para a grave situação em que eles se encontram. Como todos sabem, na biosfera encontram-se os biomas, que são associações relativamente homogêneas de plantas, animais e outros seres vivos, com equilíbrio entre si e com o meio físico. Alguém desavisado poderia perguntar: o que é que a igreja tem a ver com questões que aparentemente não lhe diriam respeito, como a preservação e defesa dos biomas brasileiros, quais sejam, por exemplo, a floresta amazônica, a caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e os Pampas. São os 6 grandes biomas existentes nesse país,
de proporções continentais. Biomas, aliás, muito degradados, uns bem mais do que outros. Todos, porém, carecedores de maiores cuidados. E quem os deverá cuidar diante dessa realidade tão agressiva? Quem são os responsáveis? Os poderes públicos, as forças econômicas exploradoras da natureza, a sociedade em geral, todos nós. É evidente que todos, sem exceção, têm a sua parcela de responsabilidade. E a Igreja Católica, como depositária da fé e da verdade, que nos são transmitidas por meio da palavra, da tradição apostólica e do seu magistério, inserida no contexto da sociedade, tem o direito e o dever de conclamar os fiéis e as pessoas de boa vontade para as questões que interessem a vida no seu todo considerada. O ser humano não está sozinho no planeta. No caso brasileiro, o ser humano está inserido em todos os biomas, da Amazônia aos Pampas, e de todos eles, homens e mulheres, devem cuidar, preservando-os e ainda recuperando-os. Quando Jesus disse: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância", João 10:10, ele não se referiu apenas à vida espiritual, mas à vida em toda a sua plenitude. E a vida humana não pode ser considerada em plenitude se for dissociada do contexto geral. Sem os biomas devidamente recuperados e preservados, a vida humana corre riscos. A flora devastada arrasta consigo a fauna que fenece, bem como acarreta o desaparecimento de fontes, nascente e olhos d'água, que por sua vez fazem os rios e os riachos deixar de serem perenes. Sem água, as vidas humanas e animais não podem seguir o seu curso natural. Os 6 biomas brasileiros aguardam por uma ação urgente e integrada de todos nós, de cada um de nós. Cada um de nós tem como contribuir, tem o que fazer, tem como fazer alguma coisa em defesa dos nossos biomas. Pouco a pouco que seja, nós não podemos recusar essa extraordinária responsabilidade. A conjugação de esforços resultará em benefícios para os biomas, e os benefícios para os biomas resultarão em benefício para todos nós. A Igreja Católica defende a vida ao defender também os biomas. E defendendo os biomas, defende a vida em toda a sua plenitude. Vida abundante, como disse Jesus Cristo. Vida como dom precioso de Deus. Focando o nosso olhar mais para o nosso estado, para a nossa proximidade. Em Sergipe, encontra-se 2 biomas brasileiros, a Caatinga e a Mata Atlântica, ambos muito degradados. De ambos resta muito pouco. A ação do homem nesses 2 biomas começou ainda no início da nossa colonização, a partir da conquista das terras sergipanas por Cristóvão de Barros em 1590. Para colonizar, foi preciso distribuir sesmarias. Os donos das terras, tomadas aos índios, tiveram de início 2 ferozes aliados, o machado e o fogo. Muitas extensões das matas foram destruídas para dar lugar à cana-de-açúcar primeiro e depois também ao gado.
Não se pode negar que o progresso e desenvolvimento eram imprescindíveis. Porém, nós não soubemos preservar condignamente os nossos dois biomas. Aos poucos, o homem invasou o que veio de fora para que se estabelecer e produzir, acabou esquecendo até mesmo os nomes das árvores, que os habitantes primitivos, índios, tinham em grande consideração. Daí porque o homem passou a denominar as aves de pés de pau, genericamente. O homem colonizador perdeu a identidade com a natureza. Hoje nós corremos atrás do prejuízo. Muitos nós perdemos, mas ainda é tempo de recuperar o tempo perdido. Ainda é tempo de recuperar e preservar o que nos resta. Das terras sergipanas, muitas espécies vegetais e animais já sumiram. Que não sumam ainda mais, que os poderes públicos, as organizações sociais e o povo despertem para os males do passado e do presente, a fim de evitar que tais males continuem se propagando. Peçamos a Deus que tais males não alcancem o futuro, que aprendamos a cuidar do que ainda nos resta. Senhores deputados, senhoras deputadas, em nome da Igreja Católica e mais de perto da Arquidiocese de Aracaju, que Deus quis que o Papa Francisco me confiasse desde 18 de janeiro último, eu agradeço de coração a oportunidade de lhes falar, de trazer para este plenário a preocupação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas também de todos nós, cristãos, católicos, com a necessidade de cuidarmos dos nossos biomas. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo recaia sobre cada homem e sobre cada mulher que se dispõe a lutar pela preservação dos nossos biomas, da natureza que Deus nos deixou como um legado precioso a serviço da vida. Como disse muito bem o Papa Francisco em sua encíclica acerca dos cuidados sobre a nossa casa comum, Laudato Si, isto é, louvado seja. Que Deus seja louvado pelas pequenas ou grandes iniciativas que a gente assume na preservação desta casa comum de todos. Eu vou dividir a minha fala também com um pequeno vídeo, que creio que ajudará ainda mais a gente guardar no coração o que nós queremos transmitir aqui nesta manhã. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. E é sobre isso que a campanha da Fraternidade nos levará a refletir, sobre a nossa missão de cultivar e guardar, na dinâmica do amor, a nossa casa comum. Vamos então fazer um rápido passeio pela natureza própria de cada bioma. Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta e apresenta uma imensa variedade de formações e um diversificado conjunto de ecossistemas florestais, acompanhando as características climáticas da região. A floresta da Mata Atlântica continua auxiliando no que se chama de regime hídrico permanente. Suas folhas, galhos,
troncos, raízes e solo agem como uma poderosa esponja que retém a água da chuva e a libera aos poucos, ajudando a filtrá-la e a infiltrá-la no subsolo, numa região de abundantes bacias hidrográficas. A Mata Atlântica é intitulada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988. Nela, a fauna e a flora são exuberantes. Possui cerca de 200 de milhares de espécies de plantas e centenas de espécies de mamíferos e aves, répteis, anfíbios e peixes. A Mata Atlântica também abrange as belezas da costa litorânea, repleta de praias e de manguezais. Os manguezais são de suma importância ecológica para a manutenção da vida marinha e como berçário natural para muitas espécies. Bioma Amazônia. A Amazônia, um verde e vasto mundo de águas e florestas, é o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Um dos dados, pensando em água e esse potencial e o papel da floresta importantíssimo, é a água que está na forma de vapor d'água. A evaporação, mais associada a exatamente a transpiração das árvores, e dependendo de vários outros fatores, essa água exatamente vai abastecer outras regiões do país e até de outros países. Então esse é um papel fundamental que a floresta apresenta. O bioma também é fundamental para o ciclo do carbono, que considera a absorção do gás carbônico e sua reposição harmônica na atmosfera. Temos minerais de excelente valor estratégico na Amazônia. Então você tem nióbio, você tem tântalo, quer dizer, isso tudo ainda precisa de uma política de trabalho, de como ordenar a gestão, a preservação, a governança dessas áreas. Um detalhe é que a maior parte desse material está exatamente em terras indígenas. Pensamos também, numa região como essa, a própria diversidade cultural. Cultura de gastronomia, cultura de hábitos, de conhecimento da floresta. Trata-se da maior reserva tropical do mundo e sua floresta vive a partir do seu próprio material orgânico. Seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. E os danos causados pela ação humana são muitas vezes irreversíveis. Bioma Cerrado. O Cerrado ocupa a área central do Brasil. É considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Então pense, nós temos um vegetal de 1 metro de altura em desenvolvimento e nós já contamos com 9 metros de raízes. Então as árvores conseguem se frutificar, florescer e frutificar mesmo na época seca, antes que as chuvas comecem, porque ela busca água muito profundamente no solo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos, uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade, e a alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana.
Apesar da sua importância biológica, o cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. Apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação, e o resto do seu território sofre crescente pressão com a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos para a exportação. Isso ocasiona um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. O cerrado realmente, né, é chamado como uma farmácia viva, que o cerrado é de fato, né, muito rico em substâncias bioreativas. Num contexto de produção de plantas medicinais, o valor agregado, né, desses órgãos, sejam folhas, frutos, etc., é muito maior do que muitas culturas, muitas monoculturas que são atualmente utilizadas no cerrado, né, como às vezes ditas como a única solução para o cerrado. Bioma Caatinga. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do tupi-guarani e significa Mata Branca e cobre mais de 90% da região de clima semiárido entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. Ela é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa biodiversidade. A Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. Em tempos de seca, muitas plantas guardam água em suas raízes e assim a Caatinga hiberna, poupa água e energia para voltar à vida plena durante as primeiras chuvas. A ressurreição anual da Caatinga é um dos espetáculos mais belos oferecidos pelos biomas brasileiros. O nosso povo nordestino, como a plantação, também criou uma resistência. É admirável. Então essas medidas, cisterna de placa, que foi uma iniciativa também da igreja, encampada depois pelo governo federal, perfuração de poços, construção de açudes, tem contribuído, sim, para amenizar a vida do nosso povo na convivência com o semiárido. Bioma Pantanal. O Pantanal tem uma característica muito interessante. Ele conserva ainda um alto índice de preservação do seu bioma original, cerca de 84,6%. O fato é que o Pantanal tem uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com uma grande beleza e uma rica biodiversidade. Esse sistema mantém boa parte, inclusive, da sua cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência das espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. O ecossistema do Pantanal é exuberante em espécies de plantas, mamíferos, aves e peixes. Situado dentro da bacia do Alto Paraguai, o bioma Pantanal é considerado reserva da biosfera e patrimônio natural mundial pela Unesco. As cheias ocupam cerca de 80% do Pantanal. Em contraste, durante a estiagem, grande parte da área inundada seca, quando a água retorna para o leito dos rios ou evapora. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos ficam interligados por canais e lacunas, permitindo o deslocamento de espécies. Lentamente, esses corpos d'água vão secando, o que atrai aves e outros animais em busca de alimentos, promovendo espetacular concentração de fauna e, com a florada de várias espécies, apresenta cenários de raríssima beleza. Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte,
não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e a Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva, inclui centenas de espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Nos últimos tempos, e em particular nos últimos 60, 70 anos, o tipo de progresso e desenvolvimento que afetou essa região praticamente liquidou com a cobertura vegetal tradicional dessa região. Hoje nós temos em torno de 6, 7% da cobertura vegetal original. E por isso esse bioma, com toda a sua riqueza de água, vive hoje já uma grave crise de água. E creio que, se não forem tomadas medidas no sentido de suspender qualquer desmatamento nessa região e, por outro lado, recriação de floresta da Mata Atlântica com espécies próprias dessa região, esse bioma não consegue mais se tornar, digamos, aquilo que a Terra criou para todos os seres vivos e, em particular, para os humanos. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. A Igreja, diante de todos esses fatos, ela não pode ficar calada. A usurpação de terras. Me lembro de quando vim ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para relatar fatos que estavam acontecendo no interior da Diocese de Santarém, fatos de grupos que queriam se assenhorear de terras que a eles não pertenciam, de cuja área não tinham a cadeia sucessória. Então isso nos faz realmente ficar não só indignados, mas comprometidos para que o povo que aí vive e que aí mora tenha os seus direitos e os seus direitos respeitados. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado.
E contribuirá com esse processo de degradação a proposta do governo federal, pressionado pelo agronegócio, o Matopiba, região que compreende partes dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O objetivo do Matopiba seria investir em infraestrutura, inovação e tecnologia e ampliação da classe média rural. Entretanto, o que se esconde por detrás das palavras é a exploração dos solos e das águas do Cerrado para o agronegócio. Por não ser conhecido por nós, não tem discutido conosco, com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades nativas, indígenas, os pequenos agricultores, nos deixa bastante preocupados. As pessoas nos alertam, os conhecedores estudiosos, que vai ser um impacto muito negativo na vida deste bioma. O Matopiba provocará o desmatamento de grandes áreas, sequestrando a terra dos povos e comunidades tradicionais e ocasionará a compactação dos solos, modificando sua química e sua vegetação, bem como alterará o regime das águas, trazendo efeitos danosos a todo o território brasileiro. Eu botei o nome de matar tudo, não é? Porque não vai matar, não é só o índio, não, vai matar até o branco. O branco só vai criticando nós para poder pegar do nosso terreno, tanto menino que tem sofrendo. Nós já fomos em Brasília para fazer protesto, para ver se nós pegamos o nosso direito, não é? Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. É uma atividade que se passa de geração para geração, uma atividade cultural. Essa incessante e constante prática da queimada degrada o solo, que não vai ter nutrientes suficientes para as plantas, que aí não vai manter a condição hídrica do local e aí, consequentemente, chega a atingir os animais. No Ceará, a terra dos índios Tremembé é ameaçada por um resort espanhol, que pretende construir 27 hotéis de luxo na região. E aí a gente vem se organizando ao longo dos anos, né, no reconhecimento ético da gente, né, como povo Tremembé, como povo indígena, e a gente vem na luta, na resistência, e a gente retomou essa área, né, que era dos nossos antepassados, aqui era onde nós andava, tinha o acesso a esse local, então a gente foi privado por muitos e muitos anos, não ter mais acesso aqui. Então chegou o momento de nós fazer a retomada dos nossos espaços. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. No distrito de Arroio das Pedras, em Rio Pardo, no Pampa Gaúcho, essas duas capelas, uma ao lado da outra, a Capela dos Negros e a Capela dos Brancos, apresentam o clima de divisão e conflito entre a comunidade quilombola local e os fazendeiros da região. Começou com a Jacinta Souza, essa que era fazendeira, que era detentora das terras aqui, quando em 1888, que por ocasião da abolição da escravatura, que ela não ia poder ter mais os escravos, ela resolveu doar parte das terras para os escravos que ela tinha. Então assim ela levou os negros lá na região da igreja e deu os santos que ela tinha para eles e disse para eles construir uma capelinha lá, fazer alguma coisa que ela rezava com eles lá. Ela sempre, antes, quando eles eram escravos, ela já levava eles e rezava naquele lugar. Até que quando